Vamos conversar um pouquinho sobre parapsicologia. Por que a gente estuda parapsicologia, psicologia, filosofia? Por que a gente está estudando essas coisas? Porque se a gente quer fazer uma teologia verdadeira, a gente faz como fazem estas ciências. Tá bom? A gente tem que buscar conhecimentos de outras áreas. A teologia não é suficiente em si mesma. A não ser para aqueles fanáticos, né? Gente que não, é só a teologia. Então aí é outro caso. Mas quem é sério e quer fazer uma coisa séria, a gente busca conhecimentos de outras ciências. Tá bom? E não tem por que ter medo, não é? Deus não é verdade? Deus não é a verdade? Deus não é perfeito? Então, se eu creio que Deus é perfeito, a gente fala para a filosofia, pode estudar Deus à vontade. Eu acredito que ele é perfeito. Mas tem lá um filósofo que está dizendo que não. Problema dele. Se eu creio que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é verdadeira, né? Com os defeitos que ela tem, se eu creio nisso, eu pego ela e toma aí parapsicologia, estude. Toma aí psicologia, estuda, pai. Não tem problema nenhum, não. Porque é a verdade. Haja o que houver, faça chuva, faça sol, eu creio que é a verdade. É a minha maneira de provar que eu creio. Agora, se eu não creio, aí... Se eu digo que eu creio, mas não creio, aí eu fico com medo. O que é que eles estão pensando? O que é que eles estão falando? Então eu não creio. Quando você crê, você descansa. Pode estudar à vontade. Entendeu? Muito bem. Então é por isso que a gente estuda a parapsicologia. Né? A parapsicologia ela vai trabalhar temas mais não muitas respostas. Por isso que é uma parapsicologia, quer dizer, uma psicologia paralela ao lado da psicologia, porque estuda a mente humana, estuda alguns fenômenos que acredita-se seja fruto da mente humana, do psique humano. Então, parte do pressuposto que é assim e vai estudar sobre essas coisas. Tá? Como é que eu entendo? Eu, pessoalmente, entendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é onisciente. Então, eu não sou igual a Deus, mas sou semelhante. Então, eu tenho algumas habilidades com a onisciência. E aí responde muito dos fenômenos que a parapsicologia estuda. Deus é onipresente. Eu não sou igual a Deus. Eu sou parecido, eu tenho uma semelhança com Ele. Então, eu não sou onipresente, mas eu tenho algumas habilidades naturais dentro dessa onipresença. Deus é onipotente, pode todas as coisas, em tese, né? Pode todas as coisas. Eu não sou igual a Deus, eu sou semelhante a Deus. Então eu tenho algumas habilidades dentro dessa onipotência. E aí responde essas dificuldades, não, esses temas, né? Esses fenômenos que são estudados pela parapsicologia. Mas vamos ler aqui, história. A parapsicologia, inicialmente designada como pesquisa psíquica, surgiu sistematicamente no último quarto do século XIX, altamente relacionada com o então grande crescimento recente dos movimentos modernos, espiritualismo e mesmerismo, quando, em 1882, foi fundada em Londres a Sociedade de Pesquisa Psíquica, com a proposta de apresentar uma tentativa organizada e sistemática de investigar o grande grupo de fenômenos controversos designados por termos como mesmérico, psíquico e espiritualista, e com a associação de diversos membros acadêmicos proeminentes. Isto inclui acadêmicos da Universidade de Cambridge,
tais como o filósofo Henry Sidgwick e o ensaísta Frederick W. H. Myers. Além desses, a SPR também contava com os físicos Sir William Fred Barrett e Balfour Estevan, e o político K.G. Arthur Balfour, que mais tarde se tornou primeiro-ministro. Nas primeiras décadas seguintes, diversos intelectuais de renome mundial se tornaram presidentes da SPR, incluindo, como exemplo, o psicólogo e filósofo americano William James, o químico e físico inglês C. William Crookes e o físico inglês C. Oliver Lodge, o astrônomo francês Camille Flammarion, o Nobel em Medicina francês Charles Riquet e o Nobel em Literatura francês Henri Bergson. Isso quer dizer que foi dando corpo, não é? Esse estudo mais específico que a parapsicologia passou a pesquisar, né, nos seus estudos, tá bom? Então isso historicamente vai dando corpo, significado. Hoje a parapsicologia não é entendida como ciência, porque a metodologia que ela ainda usa não é uma metodologia reconhecida como científica. Mas tem muitos cientistas que fazem parte da parapsicologia, dos estudos da parapsicologia, tá bom? E aí vão tentando resolver, explicar uma série de fenômenos que são destacados nas experiências das pessoas, tá bom? Então, é algo que deve ser considerado quando a gente quer estudar de verdade a teologia, conhecer mais sobre Deus.